Oi, galerinha! Hoje o assunto aqui é o critério de divisibilidade por 7. Repara que no outro vídeo do canal eu cheguei a comentar com vocês que esse critério de divisibilidade nem sempre é abordado pelos autores de livros nos livros didáticos do Fundamental 2. E por que geralmente os autores de livros não abordam esse critério de divisibilidade? Repara que é um critério de divisibilidade que ele é um pouquinho mais complexo do que os outros que foram apresentados até agora no canal. Então, por conta disso, por ele ser um pouquinho mais complexo, tem alguns autores de livros que entendem que é mais fácil você pegar um número e dividir por 7 e saber para saber se ele realmente é divisível ou não. Lembrando que quando eu falo ser divisível, eu estou me referindo a fazer uma conta de divisão e dar o quociente, que é o resultado da divisão, um número natural, ou seja, um número inteiro positivo, e resto zero. Ou seja, eu estou me referindo a uma conta exata, ok? Então, repara que tem muitos autores de livros que reforçam a ideia de que às vezes é muito mais fácil você fazer a conta de divisão por 7 do que realmente utilizar o critério de divisibilidade por 7. Mas aí eu tenho para mim que todo mundo tem direito de decidir. Isso significa que eu vou apresentar para vocês o critério de divisibilidade por 7 e vai ficar, enfim, na opinião de vocês, vocês é que vão decidir o que vocês acham melhor. Se você acha melhor pegar um número e dividir efetivamente por 7 para ver se ele é ou não divisível por 7, ou se você acha que é possível aplicar o critério. E para ser bem sincera, eu acho que é muito possível aplicar o critério. Quer ver? Vamos começar. Seguinte. Repara que o critério de divisibilidade por 7, ele me diz que, olha só o que está escrito aqui, vamos ler e vamos compreender melhor. Está escrito assim, ó. Um número será divisível por 7 quando o dobro do último algarismo, subtraído do número sem o último algarismo, resultar um número divisível por 7. Tá, fato. A gente lê a primeira vez e fala, cara, não entendi lé com cré, não entendi nada. E pra gente entender melhor, eu vou mostrar pra vocês um exemplo. Na hora que vocês visualizarem o exemplo, vocês vão falar assim, ah tá, Carol, entendi. Tipo, nem é tão difícil assim, quer ver? Vamos analisar aqui o exemplo do número 3.241. Eu quero verificar se o 3.241 é ou não divisível por 7. Então, eu vou seguir esse passo a passo que está escrito aqui. Ou seja, eu primeiro vou pegar o último algarismo do número, que no caso aqui é o algarismo 1. E aí está escrito aqui que eu preciso dobrar o último algarismo do número. Lembrando que dobrar significa fazer vezes 2. Então, eu vou pegar o 1 e vou fazer vezes 2. Na hora que eu faço 1 vezes 2, dá um número 2. Esse é literalmente o dobro do último algarismo do número 3.241. De acordo com o critério, eu tenho que ver qual que é o número que sobra sem esse último algarismo. Vamos ver? Olha só, o número que sobrou é o número 324. E aí tá falando para eu pegar esse número 324, que é o número que sobrou tirando esse último algarismo, e subtrair o dobro desse último algarismo. Ou seja, eu vou pegar o 324 e vou subtrair esse 2 aqui, porque o dobro de 1 é 2. Quando eu faço 324 menos 2, dá 322. Só que aí repara que a gente ainda não sabe de cabeça se o 322 é ou não divisível por 7. Por isso mesmo, está escrito aqui, destacado em vermelho, o seguinte, ó, que se o número obtido ainda for grande, repete-se o processo até que se possa verificar a divisão por 7, ou seja, deu 322. De cabeça, eu ainda não sei se esse número é ou não divisível por 7, então eu vou repetir o processo. Isso significa que eu vou novamente pegar o último algarismo do número, que no caso é o 2, vou dobrar o último algarismo do número, dobrando o 2 vai resultar em 4. Vou verificar qual é o número que sobrou sem o último algarismo. O número que sobrou sem o último algarismo é o 32. E do 32, eu vou subtrair esse 4 que eu acabei de achar que é o dobro do último algarismo. E agora sim, gente, resultou em 28. Aí eu analiso. 28 é divisível por 7? Ou seja, 28 está na tabuada do 7? É um múltiplo do 7? Se o 28 for divisível por 7, então aí sim eu posso assumir que o número 3.241 também é divisível por 7. E é óbvio, né, gente? A gente sabe que 28 é divisível por 7. Tanto que 7 vezes 4 vai dar 28. Então, repara que como 28 é divisível por 7, então eu concluo que o 3.241 também é. Por isso que na minha resposta eu vou colocar que o 3.241 é, sim, divisível por 7. Vamos verificar se isso é verdade? Olha só. Vou pegar aqui a calculadora do meu celular e vou fazer esse cálculo, ó, 3.241, tá? Ó, tá aqui o cálculo, 3.241. Eu vou dividir agora por 7. Dividindo por 7,
vai dar exatamente 463. Ou seja, o 3.241, ele é com certeza divisível por 7, porque dá exatamente 463 e resta 0. Lembrando que o critério de divisibilidade, ele só me permite verificar se o número é ou não divisível por um outro, mas ele não me dá o resultado da conta, ele não me dá quanto dá o resultado da divisão por 7. Inclusive, se eu quiser fazer a conta, se eu quiser saber esse resultado, eu tenho que verificar fazendo o cálculo, tá bom? Fazendo a conta. Vamos ver mais um exemplo, que esse critério é um pouquinho mais complexo? Repara, o critério está escrito aqui novamente, mas é a mesma escrita, nós vamos começar com o exemplo 2. Imagine que eu quero verificar se o 537 é ou não divisível por 7. Então, de acordo com o critério de divisibilidade por 7, eu devo pegar o último algarismo do número, no caso é o 7, e dobrar esse algarismo, ou seja, fazer vezes 2. Se eu fizer 7 vezes 2, vai resultar em 14. Logo em seguida, eu verifico qual é o número que sobrou sem esse último algarismo. O número que sobrou sem esse último algarismo é o número 53. E desse 53, eu tenho que tirar, eu tenho que subtrair o 14, porque justamente o 14 é o dobro do último algarismo do número. Então, de 53 eu tiro 14, vai resultar em 39. Se 39 for divisível por 7, então o número 537 também será. Só que, galera, a gente sabe que 39 não é divisível por 7. Se a gente for verificar lá na tabuada do 7, o 39 não vai estar lá. Repara que 5 vezes 7 é 35. Se eu fizer 6 vezes 7, já vai dar 42. Então, do 35, lá na sequência dos múltiplos de 7, na tabuada do 7, eu vou do 35 direto para o 42. Quer dizer, não passo pelo 39, não é um múltiplo de 7, portanto, não é divisível por 7. Então, 537 também não vai ser. Ou seja, se eu armar a conta agora, 537 dividido por 7, eu não vou obter uma conta exata, ou seja, não vai dar resto zero, ok? Então, na minha resposta, eu vou colocar lá que o 537 não é divisível por 7. Entender? Espero que sim. E aí, tem uma coisa muito interessante para contar para vocês. Se vocês forem fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada em relação ao critério de divisibilidade por 7, vocês vão perceber que existem outros métodos, existem outras maneiras de verificar se um número é ou não divisível por 7. Inclusive, olha que interessante. Se vocês forem pesquisar por aí, vocês vão verificar que tem algumas reportagens falando de um menino de 12 anos que supostamente teria descoberto uma nova maneira de fazer o critério de divisibilidade por 7. Eu vou primeiro mostrar para vocês a reportagem e depois eu explico melhor por que eu estou falando que esse menino supostamente teria inventado uma nova fórmula. Eu não estou falando que ele inventou uma nova fórmula, ok? Vamos analisar? Quer ver? Olha o que está escrito aqui, ó. Menino de 12 anos descobre fórmula matemática que ajuda o estudo da divisão. Ó, o nigeriano Chico Fili descobriu, em um trabalho de férias, uma nova fórmula para testar a divisibilidade por 7. Que interessante, né, gente? Nós estamos falando de um menino de 12 anos. Ou seja, é um menino que muito provavelmente aí está no 6º ou no 7º ano, né? Do colégio, da escola. Olha só, o nigeriano Chico Fili descobriu em um trabalho de férias uma nova fórmula para testar a divisibilidade por 7. Aqui está a foto do menino. Reparem que essa reportagem que eu estou vendo é uma reportagem atual, relativamente atual, né? Porque nós estamos em 2020, é uma reportagem de 11 de 2019. Aqui atrás está, inclusive, mostrando nessa foto qual é esse método que nós vamos verificar agora, tá bom? Olha só o que está escrito, ó. O jovem nigeriano Chico Fili, de 12 anos, descobriu uma fórmula matemática que facilita o estudo da divisão. A descoberta permite mostrar rapidamente se um número inteiro é divisível por 7. Para isso, olha só, esse é o critério, hein, gente? Basta pegar o último dígito do número, de qualquer número, multiplicar por 5 e adicionar a parte restante. Assim, terá um novo número obtido. Se esse novo número for divisível por 7, o número original também é divisível por 7. Vamos entender melhor? Olha só um exemplo numérico aqui para a gente entender. Ó. Olha só o que está escrito. Ó. Repara que aqui está sendo verificado se o número 532 é ou não divisível por 7. E aí, de acordo com o critério de divisibilidade que foi apresentado pelo Chico Fili, eu tenho que pegar o último algarismo do número, que no caso é o 2, e fazer vezes 5. Quando eu faço 2 vezes 5, vai dar 10. Aí, eu pego o número que sobrou sem esse último algarismo, que no caso é 53, e somo 10 a esse número. Se eu pegar o 53 e somar com 10, repara que vai dar 63. Aí eu vou analisar se esse 63 é ou não divisível por 7. Se ele for divisível por 7, então o número inteiro também será. Quer ver?
63 com certeza é divisível por 7, até porque 9 vezes 7 dá 63. Então, repara que se eu pegar o 63 e dividir por 7, vai dar 9 e resta 0. Portanto, 63 é divisível por 7. Isso significa que se eu pegar o 532 e dividir por 7, ele também será divisível por 7. Quer ver? Vou mostrar para vocês como isso funciona, tá? Vou pegar aqui na minha calculadora, ó, o 532, que está aqui, ó. E eu vou dividir por 7, para que vocês possam verificar, ó, que realmente é um número divisível por 7. Tanto é divisível que dá 76 e resta 0, ok? Vamos continuar vendo aqui o que está falando na reportagem. Olha só, a professora Miss Mary Ellis, também chefe do departamento de matemática de Westminster Under School, escola de Londres, em que Chico estuda, então repara que ele estuda lá, disse em um artigo no jornal educacional que o aluno descobriu a fórmula após um trabalho passado para as férias. No trabalho, o Chica teve que estudar esse livro aqui, ó, gente, First Steps for Problem Solvers, em tradução livre, Primeiros Passos para Resolvedores de Problema, publicado pela United Kingdom Mathematics Trust. No livro são apresentados testes de divisibilidade usados para solucionar rapidamente números divisíveis por 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, mas o algarismo 7 para o algarismo 7 não havia teste simples. Assim, Chica desenvolveu a sua ideia, tá bom? Bom, aqui está inclusive a fonte, caso alguém queira pesquisar aí de maneira um pouquinho mais aprofundada. Continuando a reportagem, olha o que está escrito aqui, ó. O nigeriano apresentou a fórmula para o corpo docente da escola. Depois que um matemático neutro analisou e aprovou a teoria, que ganhou uma prova algébrica. Ou seja, gente, o Chico Fili, ele percebeu esse padrão e esse padrão foi levado para um matemático, que depois eu fui pesquisar, na verdade é o irmão da professora dele, e esse matemático, utilizando de ferramentas algébricas, ele realmente chegou à seguinte conclusão, de que o Chico Fili estava correto, ele provou matematicamente falando que ele estava correto. E não só isso, está escrito aqui que foi descoberto por esse matemático que o teste também funciona para multiplicar o último dígito por 12, por 19, por 26, por 33 e depois adicionar a parte restante do número. Quer dizer, ou seja, de acordo com o que está escrito nesta reportagem, tá? Esse matemático percebeu que se eu pego o último algarismo do número e multiplico por 12 e depois eu adiciono a parte que sobrou sem o último algarismo, se nessa adição, o resultado dessa adição for um número divisível por 7, então o número também será divisível por 7. O mesmo ocorre se eu quiser multiplicar esse último algarismo e fizer o mesmo procedimento por 19, por 26, por 33. Então, em todos esses casos, é válido. Mas perceba que multiplicar um número por 12, por 19, por 26, por 33 é muito mais trabalhoso do que multiplicar um número por 5, né, gente? Fazer um número vezes 5, a gente sabe que dá um resultado relativamente simples, tá bom? Para efetuar cálculo com mais agilidade, cálculo mental. Inclusive, graças a isso que eu estou contando para vocês, na reportagem está escrito, e eu fui verificar para ver a veracidade disso, ou seja, para ver se é verdade, e é verdade, a gente tem várias fontes que mostram isso que eu vou comentar com vocês, que o Chico Fili foi premiado em relação a essa descoberta que ele fez ali, tá? Tá escrito assim, ó, que graças à descoberta, Chico Fili ganhou o prêmio True Little Hero Awards, na cerimônia organizada pela Cause for Children, enfim, eu não sei se a pronúncia correta é essa, Limited, que tem o objetivo de reconhecer, comemorar e recompensar realizações notáveis de crianças e jovens notáveis com menos de 17 anos no Reino Unido. Além do prêmio, muitos portais de notícias nigerianos e africanos estão parabenizando Chica. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo mostrando a aplicação desse critério de visibilidade proposto pelo Chico Fili. Quer ver? Vamos verificar aqui se funciona isso, tá? Se eu pegar o número 987 para verificar se ele é ou não divisível por 7, aplicando o critério de divisibilidade proposto pelo Chico Fili, eu devo pegar, então, o último algarismo do número, que no caso é o 7, e eu tenho que fazer vezes 5. Quando eu faço 7 vezes 5, vai dar 35. Aí eu tenho que pegar o número que resultou sem o último algarismo, no caso aqui seria o número 98, e a esse número 98 eu tenho que adicionar o 35. Repara que eu vou ficar com o número 133.
Só que ainda não dá para saber de cabeça se o 133 é ou não divisível por 7. Não é todo mundo que consegue fazer esse cálculo mental com tanta agilidade. Então, eu vou repetir o processo. Então, repara, eu pego de novo o último algarismo do número, que no caso é o algarismo 3, e eu vou multiplicar por 5. Quando eu faço 3 e 5 dá 15. Mais uma vez, eu vou pegar o número que sobrou sem o último algarismo, que no caso é o 13, e a 13 eu adiciono 15. Quando eu faço 13 mais 15, eu vou obter o número 28. E galerinha, como 28 é divisível por 7, a gente já sabe disso, porque 7 vezes 4 vai dar 28, então o que eu concluo? Eu concluo que o 987 também é divisível por 7. Vamos só ter certeza disso? Quer ver? Mais uma vez, vou pegar aqui minha calculadora e vou fazer aqui na calculadora 987, vou dividir por 7 para verificar se realmente é divisível por 7. Olha só, gente, é realmente divisível. Se você fizer aí na sua casa 987 dividido por 7, você vai verificar que dá 141 realmente, ok? Ou seja, dá um quociente que é número natural e resta 0. Então, eu estou verificando aí que esse critério de divisibilidade realmente está funcionando para esse nosso exemplo aí, tá bom? Vou fazer só mais uma vez um último exemplo, utilizando o critério de divisibilidade proposto pelo Chico Fili, que me diz o seguinte, ó, de acordo com o que ele formulou, está escrito aqui, ó, que o número será divisível por 7 quando o quíntuplo do último algarismo, adicionado ao número formado sem o último algarismo, resultar em um número divisível por 7. Quer ver? Vamos ver um próximo exemplo aqui. Imagine que eu pego o número 247 e eu quero saber se ele é ou não divisível por 7. Mesmo esquema, pego o último algarismo do número, que no caso é o 7, e vou multiplicar por 5. 7 vezes 5 vai dar 35. Pego o número que sobrou sem esse último algarismo, então o número que sobrou e que é formado sem esse último algarismo é o número 24, e a esse número eu adiciono 35. Quando eu faço 24 mais 35, eu vou ver que dá 59. A gente sabe que 59 não é divisível por 7, 59 não tá na tabuada do 7, todo mundo já sabe disso, né? Até porque, ó, repara, 7 vezes 8 vai dar 56, então se eu for fazer aí no caso 9 vezes 7 vai dar 63, então do 56 eu passo para o 63 e aí na sequência dos múltiplos de 7 não tem o 59. Vocês perceberam que eu falei para vocês que a notícia, né, tem na verdade vários lugares onde você acha essa notícia, diz que o Chico Fili criou uma nova maneira da gente verificar se o número é ou não divisível por 7, ok? Só que tem um porém, gente. Dá uma olhadinha nisso aqui. Isso aqui, esse Skeptis, repara que ele é um site de perguntas e respostas para ceticismo científico, ou seja, gente, é um site onde qualquer um pode ir lá, pode se inscrever. E aí são feitas algumas perguntas e algumas pessoas que pesquisam, que vão a fundo nesse assunto, elas podem ir lá e elas podem responder a essas perguntas para a gente saber se realmente aquilo que está sendo dito tem embasamento científico, teórico, se é verdadeiro ou não, tá? E foi feita essa pergunta, né? Foi feita, olha só, vamos ler a pergunta, tá escrito assim, ó. O método de Chico Fili para verificar a divisibilidade para o 7 é uma nova descoberta em matemática? Então isso foi questionado. Será mesmo, gente, que isso é novo, que ele criou uma coisa nova? E aí olha as respostas que eu fui encontrando ali neste local, tá? Primeira coisa, gente, ó, tá escrito aqui, ó, que a pergunta sobre o método, né, ela é encerrada como duplicata de uma pergunta anterior, mais genérica, ou seja, mais abrangente, sobre testes de divisibilidade para vários números primos. A resposta D, então repara que se você entrar no site, você clicar aqui, ó, né, nesse arroba que tem aqui, ó, Vital Jadiraj, se eu não me engano, publicada em 2013, inclui a fórmula literal de Chico Fili. Ou seja, gente, o site está falando aqui que já existe uma outra publicação aqui que mostra esse teste, esse critério de divisibilidade e que é de 2013. Aí você continua vendo, tem uma outra pessoa que foi lá, e detalhe, claro que eu fui ver se isso era verídico ou não, se era verdadeiro ou não. Então, se você clicar, você vai ver que é real, tá? Aí tá aqui, ó, a mesma técnica é mencionada no artigo Quebra-cabeças, Passatempos e Problemas. E aí, gente, é uma realidade. Esse artigo, ele é de novembro de 1987. Então, em 1987, já foi citado esse critério de divisibilidade por 7 que o Chico Fili apresentou. Olha o que está escrito aqui, ó.
Meu teste alternativo para múltiplos de 7 é: multiplique o dígito das unidades por 5 e adicione ao número formado pelos outros dígitos. E, se a soma for um múltiplo de 7, o número testado também será múltiplo de 7. Portanto, evidentemente, essa não é uma nova fórmula matemática. Ou seja, galerinha, não é novo mesmo. Eu também fui investigar. Realmente aparece nesse local que, na verdade, isso foi divulgado em 1987. Já aparece esse critério de divisibilidade por 7 com este formato que eu mostrei para vocês. E aí tem vários outros questionamentos, tá? Aqui, ó. Esse método é memorável e fica mais fácil de usar? Sim, perceba que é fácil você pegar o último dígito de um número, né? Multiplicar por 5 e adicionar ao número que sobrou sem esse último dígito. Então, isso é uma coisa simples de fazer. Ó, aí eles ainda colocam assim, é legal, né, que um estudante, repara que isso é um site que qualquer um pode escrever, então nem sempre os caras estão usando ali termos científicos na hora de responder algumas perguntas, tá? Então, tá sendo colocado assim, ó, é legal que um estudante de 12 anos o tenha derivado por conta própria? Claro que é, né, gente? Apesar de não ser uma coisa inovadora, perceba que nós estamos falando de uma criança aí de 12 anos, né? Um pré-adolescente de 12 anos. Então, uau, é bem interessante que ele tenha chegado a essa conclusão, tá? Aí tá aqui, ó. Essa é uma nova fórmula matemática descoberta em 2019? Não, né, gente? Foi postado aqui, ó, nesse mesmo site em 2013. E não é porque foi postado em 2013 que foi literalmente criado em 2013, tá? Pelo contrário, ele é muito mais antigo, né? Eu já mostrei aqui para vocês publicações de anos anteriores. Então, olha aqui, ó. Aí que se pergunta, essa é uma nova fórmula matemática descoberta em 2013? Não, outra pessoa, e tá aqui, né? Só se clicar nisso você descobre a resposta dessa outra pessoa, mostra o método para derivar uma fórmula como essa para qualquer número, usando os conceitos básicos de teoria dos números estabelecidos no século XVIII, né? Obra de Gauss e muitos outros aqui, tá bom? Dá uma olhadinha aqui também, isso é uma outra resposta, né? Tá aqui, ó. Outro método, mas muito semelhante para testar a divisibilidade por 7 é publicado em toda a internet. E foi publicado pelo menos em 1889, quer dizer, é realmente uma coisa antiga, ó. Uma outra pessoa foi lá e colocou isso aqui, ó. Esses testes de divisibilidade e os relacionados são antigos e bem conhecidos da maioria dos que dominam o primeiro curso de teoria dos números elementares. Eles remontam pelo menos algumas centenas de anos e possivelmente ainda mais. Por exemplo, possivelmente por volta de 1200, dado que Leonardo Pisano discutiu o teste de divisibilidade por 7, 9, 11 em seu livro de cálculo, né? Ou seja, gente, então, na verdade, isso não é um teste inovador e eu vou tentar mostrar para vocês por que na verdade isso só deriva, é uma coisa que vem do outro critério de divisibilidade, né? Daquele que já é divulgado, daquele que você acha na internet com facilidade, tá? Vou mostrar para vocês o que uma outra pessoa colocou. Essa é essencialmente uma fórmula que reduz 10t mais u a t menos 2u. Com um passo trivial, podemos ir de t menos 2u para t menos 2u mais 7u, que é igual a t mais 5u. Ou seja, tem gente que não tá entendendo lé com crédito que eu tô lendo. Então, eu vou explicar isso para vocês, tá bom? Mas repara que eu vou entrar num nível um pouco mais avançado aqui, tá? Eu vou usar um pouco de álgebra, ok? Então, vamos lá. Para eu poder explicar isso, essa última frase que tá escrito lá para vocês, e vocês mesmos vão chegar à mesma conclusão, vocês vão assim, putz, Carol, realmente, né? Essa proposta do Chico Filho, ela não é realmente tão inovadora assim, né? Por quê? Olha só, presta atenção, acompanha o raciocínio aqui comigo. Se a gente for verificar um número da tabuada do 7, isso significa que eu estou falando dos múltiplos de 7. Reparem então que eu estou falando do 0 vezes 7 que dá 0, 1 vezes 7 que dá 7, 2 vezes 7 que dá 14, 3 vezes 7 que dá 21, 4 vezes 7 que dá 28 e assim por diante. Lembrando que na tabuada do 7, do termo anterior para o próximo, a gente sempre adiciona de 7 em 7, ok? Repara que todos esses números têm essa característica aqui, ó. Eles podem ser representados, escritos como 7 vezes algum valor. No caso aí, esse algum valor eu tô chamando de U. É uma letrinha que tá, no caso aí, substituindo vários valores. Então, por isso que eu tô falando que eu tô usando um pouco de álgebra, ok? Repara o seguinte, ó. Se esse U aqui for 0, 7 vezes 0, vai dar 0. Se esse U aqui for 1, 7 vezes 1, vai dar 7, que é esse cara aqui. Se esse U aqui for 2, 7 vezes 2, vai dar 14, que vai dar esse cara aqui.
Então, primeira coisa que eu preciso que vocês compreendam, tá bom? Eu sei que isso é um pouquinho mais complexo, mas eu tenho certeza que vocês são capazes de entender. Tô contando então para vocês que todo número que tá na tabuada do 7 pode ser escrito, pode ser representado, se eu quiser generalizar, como um número que tem essa carinha aí. Ele é 7 vezes algum valor, então ele é 7U. Tudo bem? Entendido até aí? Vamos continuar, tá? Agora, de acordo com aquela minha... de acordo com aquele meu critério de divisibilidade inicial, vocês lembram que o critério de divisibilidade que eu apresentei para vocês falava o seguinte, que eu tenho um número, tá? Então, eu vou imaginar que é um número qualquer. Então, faz de conta, tá? Que é um número que eu vou escrever com letrinhas. Eu vou escrever um número assim, ó, TU. Faz de conta, é um número qualquer, tá bom? Lembra que o critério falava assim, que eu tinha que pegar esse U, que é o último algarismo do número, e dobrar. Lembra disso? Então, eu tinha que fazer 2U, ó, que tá aqui, ó, dobrar. E aí eu pegava esse cara aqui, eu tô falando pra vocês que eu tô fingindo que o número é o TU, né? Pegava o que sobrava, que eu tô chamando de T, e do que sobrava eu tinha que subtrair o dobro do último algarismo. Então, do que sobrou, que tá aqui, ó, que eu tô chamando de T, eu tinha que tirar esse 2U. Lembra disso? Então, falava o seguinte, tá? De acordo com aquilo lá que estava escrito, ok? Do critério de divisibilidade por 7, todo número que eu fizesse esse procedimento que fosse divisível por 7, então o número inicial também seria divisível por 7. Lembram disso? Tá? Então, quando eu escrevo aqui, ó, T menos 2U, eu estou escrevendo usando linguagem matemática adequada, no caso aqui, linguagem algébrica, eu estou escrevendo aquele critério de divisibilidade, ou seja, pega o último algarismo que eu estou chamando de último algarismo do número e dobra, que é o 2U. Aí do que sobrou, que eu tô chamando de T, subtrai esse 2U. Tudo bem até aí? Então tá. E aí repara, desse critério que eu sei que é válido, e aqui eu só escrevi esse critério, só que usando uma linguagem algébrica, ou seja, falar que eu tenho que pegar o dobro do último algarismo do número e subtrair do número que sobrou é a mesma coisa que matematicamente falando escrever como T menos 2U. Se eu pego um número que já é divisível por 7, ou seja, que já está na tabuada do 7, e somo qualquer outro número da tabuada do 7, gente, vocês sabiam que eu continuo na tabuada do 7? Quer ver uma coisa? Quer ver como isso é verdade? Ó, pega aqui o 7, por exemplo, tá na tabuada do 7. Pega, sei lá, qualquer um, 28, tá? Por exemplo. Ao 7, soma 28. 7 mais 28, pimba, cai no 35, que também tá na tabuada do 7, portanto é múltiplo de 7. Você pode fazer isso com o número que você quiser. Ó. Pega, por exemplo, aqui, ó, o 49 mais o 21 aí, ó. Se você fizer 49 mais o 21, repara que vai dar 70. 70, claro que tá na tabuada do 7, é um múltiplo de 7, até porque 7 vezes 10 vai dar 70. Pega um outro valor qualquer aí. Então, pega aqui, sei lá, o 28 e soma aqui com 14. Repara, ó, 28 mais 14, aqui vai dar 38, vai dar 42. 42, gente, tá na tabuada do 7. Então, olha só. Toda vez que eu pego um cara que é da tabuada do 7 e somo qualquer outro cara que também é dessa tabuada do 7, eu permaneço na tabuada do 7, ok? Então, olha só. Se eu pegar esse número aqui, ó, que eu tô supondo, tá? Que ele é da tabuada do 7, porque faz de conta que eu já usei aquele critério, que é o critério que é apresentado em tudo quanto é lugar, né, hoje em dia. Se eu pegar esse número e somar um cara da tabuada do 7, ou seja, somar um cara que tem essa carinha aqui, ó, 7U, porque esse carinha é carinha de um número que tá na tabuada do 7, e somar, olha o que vai acontecer, tá? Repara que se eu tenho 7 alguma coisa, no caso 7U aí, e eu vou subtrair 2U's, 7U menos esse 2U, eu vou ficar com 5U. Vocês concordam comigo, gente? Esse U é como se fosse assim, sei lá, vai, 7 jaquetas menos 2 jaquetas. Então, esse U é como se fosse essa jaqueta, por exemplo. 7 menos 2 vai dar 5. Então, quando eu faço esse cálculo, olha o que vai acontecer. Lembrando que esse número aqui, ó, é um número da tabuada do 7, portanto, é um número divisível por 7, ok? Portanto, é um múltiplo de 7. O que vai acontecer? Eu vou ficar com T mais 5U. Ou seja, gente, é justamente o que o Chico Fili propôs. Olha só, ele propôs que eu pegasse o último algarismo do número, que eu tô chamando de U, e fizesse vezes 5. Não foi o que ele propôs? E aí, repara que depois que eu fizesse isso, eu tinha que pegar aquele T. Lembra que eu fingi que eu escrevi o número aqui pra vocês? Eu tô imaginando que eu tô escrevendo esse número como o número TU. Então, repara, esse U que tá aqui, ó,
É literalmente o último algarismo do número, que o Chico Fili propôs, né, falou pra gente multiplicar por 5. Aí o t que sobrou, ele falou que eu tinha que somar o quíntuplo do número a este algarismo que sobrou, e foi justamente o que eu fiz. Ou seja, gente, para o cara que entende isso, repara que eu estou num nível um pouquinho mais avançado de matemática aqui, eu estou falando de uma maneira bem simples para que vocês possam entender, para que todo mundo que acompanha o canal tenha condições de compreender, ok? Repara então que quando lá naquele site o cara vira e fala assim, putz, isso é trivial, né? Você consegue sair do critério de divisibilidade antigo, né? E chegar no critério de divisibilidade que não é novo, na verdade é só uma reformulação, é uma carinha nova que eu dou para o outro critério, porque funciona do mesmo jeito. Repara que quando eles falam isso, é porque quem manja disso aqui, ou seja, o cara que entende de álgebra, o cara que conhece esses procedimentos, ele com facilidade, ele compreende que o que o Chico Fili está falando é a mesma coisa que já tinha sido falado há muito tempo atrás, é o mesmo critério de divisibilidade por 7, entenderam? Só que, apesar disso, tá, gente, é claro que isso não tira o mérito do Chico Fili, né? Por que não tira o mérito dele, né? Tanto não tira o mérito que, repare, eu falei para vocês que ele foi o vencedor desse prêmio, né? True Little Hero Awards de 2019, né? Ele realmente foi premiado, ele realmente ganhou esse prêmio, porque, na verdade, a gente está entendendo que é uma criança, um pré-adolescente aí de 12 anos. O que significa que ele não tem esse domínio algébrico. Então, tem uma outra pessoa aqui naquele site que eu acabei de mostrar para vocês, as pessoas vão respondendo, vão colocando, colocou uma coisa que eu particularmente vou muito de acordo com isso. Olha o que a pessoa escreve, ela colocou aqui, né, ó. Se o aluno da escola primária, de 12 a 13 anos, não conhece álgebra e reconhece padrão em matemática, desenvolve testes de divisibilidade, então sim, é uma invenção para ele. É uma nova descoberta em matemática? Não, isso não é novo. O teste realizado por Chica é muito, muito antigo. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Acho que isso é uma discussão bem interessante que a gente teve aí, né? E quem sabe vocês aí que estão vendo o canal, quem sabe muito em breve algum de vocês não se torna o nosso próximo Chico Fili aí e não consegue descobrir alguma coisa ou reformular alguma coisa através dessa análise de padrões, tá? Mas eu acho que a história é muito interessante, o mérito dele existe, né? Porque como a gente colocou aqui, ele não conhecia nada disso, e isso é um nível muito mais avançado de matemática, tá bom? Então é isso. Com isso a gente fecha todos os critérios de divisibilidade do 1 até o 10. Quem tiver curiosidade, continua aí aprendendo, continua pesquisando. Lembrando que nada te impede de procurar o critério de divisibilidade por 11, por 12, por 13, 14, por 15, por 1000, enfim. Sintam-se à vontade, tá bom? Um beijo para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo do canal.